A Ucrânia é um país de grande importância estratégica na Europa, com uma história fascinante e um potencial econômico significativo. No entanto, nos últimos anos, o país tem enfrentado enormes desafios políticos e militares. O mais recente foi com a Rússia, que invadiu seu território em 2022. Лютий рік незламності. Його головний підсумок. Neste vídeo, vamos mergulhar nesta questão e descobrir por que a Rússia não conseguiu tomar esse país tão pequeno, apesar de sua proximidade e poderio militar. A tensão entre essas nações é um assunto de extrema relevância, e a resposta para essa pergunta é de grande importância para entendermos a relação entre países e geopolítica. Então, vamos explorar juntos esse tema e descobrir os fatores que impediram a Rússia de tomar a Ucrânia. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia começou a aumentar desde a queda da União Soviética em 1991, quando a Ucrânia declarou sua independência. Durante a era soviética, a Ucrânia era uma república dentro da União Soviética, mas a partir da independência, a Ucrânia buscou estreitar suas relações com a Europa Ocidental e se distanciar da influência russa. A tensão entre os dois países atingiu o auge em 2014, quando a Ucrânia foi palco de uma série de protestos pró-democracia que culminaram na deposição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych. A Rússia viu isso como uma ameaça à sua influência na região e anexou a península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia. No mesmo ano, separatistas pró-russos tomaram o controle de áreas no leste da Ucrânia, iniciando um conflito que já deixou milhares de mortos. A Rússia negou ter qualquer envolvimento no conflito, mas a presença de soldados russos na região e o fornecimento de armas aos separatistas indicam o contrário. Apesar da tensão e do conflito, a Ucrânia conseguiu manter sua soberania e independência, mesmo com a enorme superioridade militar e econômica da Rússia. Mas em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia com o pretexto de proteger os russos étnicos da região de Donetsk e Luhansk, que haviam declarado independência em 2014 com o apoio de Moscou. A Rússia também reconheceu a anexação da Crimeia, que havia ocorrido em 2014. A Ucrânia resistiu à invasão com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, que impuseram sanções econômicas à Rússia e forneceram ajuda militar ao governo ucraniano. A OTAN também reforçou sua presença no leste europeu para dissuadir novas agressões russas. A Rússia avançou rapidamente pelo leste e pelo sul da Ucrânia, mas foi detida pelas forças ucranianas na região de Kiev. Em maio, a Rússia conseguiu estabelecer uma ponte terrestre entre as áreas que controlava no leste e na Crimeia, após tomar a cidade de Mariupol. Em setembro, a Ucrânia lançou um contra-ataque que recuperou grande parte do território perdido no nordeste da região de Kharkiv e nos arredores de Donetsk e Luhansk. A Ucrânia também avançou para a Crimeia, mas enfrentou forte resistência das forças russas. A guerra já causou mais de 14 mil mortes e cerca de 1,5 milhão de deslocados internos. A guerra também está provocando uma crise humanitária enorme e uma onda migratória para a Europa sem precedentes. Mas por que até agora, depois de quase 300 dias de guerra, a Rússia não tomou todo o território ucraniano? Existem vários fatores que podem explicar isso. O primeiro é o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, que fornecem armas, treinamento, inteligência e assistência financeira ao governo ucraniano. Essa ajuda permite que o exército ucraniano tenha acesso a equipamentos modernos e eficientes, como drones, mísseis anti-ataque, sistema de defesa antiaérea e radares. O segundo fator é a motivação do exército ucraniano para defender sua soberania, sua integridade territorial e sua identidade nacional contra a agressão russa. Os soldados ucranianos também têm experiência de combate desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e apoiou os separatistas no leste. Eles conhecem bem o terreno e as táticas do inimigo e estão dispostos a lutar até o fim. Outro diferencial é a vantagem geográfica do exército ucraniano em algumas áreas, especialmente nas regiões montanhosas e florestas no oeste e do centro da Ucrânia, onde eles podem usar táticas de guerrilha e emboscadas contra as forças russas. Essas áreas dificultam o avanço dos tanques e dos helicópteros russos e permitem que o exército ucraniano se esconda e se mova com mais facilidade. E também, a Rússia tem dificuldade para abastecer suas tropas com combustível, munição e suprimentos, especialmente nas áreas cercadas pela Ucrânia. A Rússia
também sofre com as sanções econômicas, isolamento diplomático e resistência interna à guerra. Muitos russos não apoiam a invasão da Ucrânia e se recusam a se alistar ou a lutar, chegando até a quebrar seus próprios braços. Além disso, a Rússia tem que lidar com a pressão da OTAN e da ONU, que condenam sua agressão e pedem o fim do conflito. Com certeza, a situação geopolítica atual é um dos fatores mais importantes que impediram a Rússia de tomar a Ucrânia. A Ucrânia é um país que faz fronteira com a União Europeia e a OTAN, organização que a Rússia considera como uma ameaça à sua segurança nacional. A Rússia temia que, caso a Ucrânia se juntasse a essas organizações, ela se tornasse um posto avançado do Ocidente em suas fronteiras, o que poderia representar um grande risco para a segurança da Rússia. A Ucrânia é um país de grande importância estratégica para a Rússia, pois possui uma extensa fronteira comum e é um país de trânsito para as exportações de gás natural russo para a Europa. Além disso, a Ucrânia é vista pela Rússia como parte de sua esfera de influência natural e é uma peça-chave em sua política externa. No entanto, a Ucrânia tem buscado uma maior integração com o Ocidente, o que tem sido visto pela Rússia como uma ameaça à sua segurança. A Ucrânia assinou um acordo de associação com a União Europeia em 2014, o que levou a um conflito com a Rússia. A mesma, por sua vez, invadiu a Crimeia e apoiou separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, resultando em uma guerra civil que já dura vários anos. Portanto, a situação geopolítica atual é um fator muito importante que impediu a Rússia de tomar a Ucrânia. A invasão russa à Ucrânia foi amplamente condenada pela comunidade internacional, que considerou uma violação da soberania, da integridade territorial e do direito internacional da Ucrânia. Vários países e organizações impuseram sanções econômicas à Rússia, como a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, o Japão e vários outros. Essas sanções afetaram setores como energia, finanças, defesa e comércio da Rússia, causando prejuízos bilionários e isolando o país de um mercado global. A OTAN também reforçou sua presença no leste europeu para dissuadir novas agressões russas e garantir a segurança dos seus aliados. A ONU também se manifestou contra a invasão russa à Ucrânia e pediu o fim do conflito e o respeito aos acordos de paz assinados em 2015. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo ao presidente russo Vladimir Putin para que detivesse suas tropas de atacar a Ucrânia. No entanto, a Rússia usou seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para bloquear qualquer resolução condenatória ou punitiva contra a sua ação militar. A guerra na Ucrânia também reorganizou as relações internacionais e reaproximou antigos inimigos. Por um lado, os Estados Unidos se aproximaram da Europa, da Venezuela e do Irã, buscando novas parcerias econômicas e estratégicas para conter a influência russa. Por outro lado, a Rússia contou com a China como aliada, que apoiou sua posição da ONU e aumentou sua cooperação militar e comercial com Moscou. Para concluir, podemos dizer que a guerra na Ucrânia é um conflito que envolve não apenas a Rússia e a Ucrânia, mas também a Europa, os Estados Unidos, a China e vários outros países. Essa guerra tem consequências graves para a paz, a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento da região e do mundo. É preciso buscar uma solução diplomática e pacífica para esse conflito, respeitando direitos internacionais e a soberania da Ucrânia. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu recomendo que você assista a um vídeo aqui do canal, A Tensão entre a OTAN e a Rússia e os seus impactos pelo mundo. Te espero lá!